E hoje eu gostaria de trabalhar com você com o último tópico da disciplina, que trata da especificação de inversores de frequência. Como que a gente consegue, né, especificar um inversor, fazer uma especificação de compra de um inversor de frequência, dadas as condições de contorno, né, da aplicação do cliente. Tá? Tem uma vasta quantidade de inversores disponíveis e a gente não pode comprar um inversor muito pequeno, né? Se ele for muito pequeno, ele vai queimar quando a gente for alimentar o motor, e se ele for grande demais, ele não queima, porém ele configura um desperdício de dinheiro na hora da aquisição. Tá? Então existe uma maneira correta, né, de você encontrar um inversor que atende adequadamente a sua aplicação, né, sem estar sobre nem subdimensionado, certo? Bom, inicialmente a gente precisa entender, né, aonde que o inversor é instalado. Então, o inversor em um sistema mecatrônico, ele é um conversor eletrônico de potência, e ele vem instalado entre a rede de energia elétrica da concessionária, com as suas 3 fases. Eu desenhei aqui as 3 fases da rede. Essas 3 fases da rede são conectadas aqui ao inversor. O inversor está representado aqui nesse bloco. E na sua saída, o inversor é conectado às 3 bobinas da máquina elétrica CA que ele alimenta. Pode ser uma máquina de indução ou uma máquina síncrona. Então aqui está a máquina elétrica. Normalmente em artigos e livros você vai ver uma representação para o inversor de frequência assim, ó. É comum na comunidade eletrônica de potência que você represente, né, o conversor eletrônico de potência pelas frequências do sinal de entrada e do sinal de saída. Então ele recebe tensão em frequência alternada na sua entrada e disponibiliza tensão em frequência também alternada na saída. Por isso, então, tem esse símbolo que eu mostrei aqui. Tá? E o inversor de frequência, Matheus, ele permite que a gente ajuste dinamicamente a tensão de alimentação do motor para que a gente consiga escolher, né, dentro dos limiares de torque que o motor consegue sintetizar. A gente vai conseguir escolher a operação a qualquer torque e com qualquer velocidade. Tá? Então ele permite, né, que nós recebamos a alimentação da rede. Por exemplo, vamos colocar aqui a fase A da rede, essa fonte aqui, ó, né? Essa fase disponibiliza tensão cossenoidal de amplitude, frequência e defasamento angulares constantes. Tá? Esses 3 parâmetros, amplitude, frequência e defasamento angular, que a gente desenhou ali para a fase A da rede,
eles definem completamente uma cossenoide. A amplitude é o valor de pico, é esse nível aqui. A frequência é esse parâmetro aqui. A frequência radiana, ela te diz quantos radianos trigonométricos o sinal faz em 1 segundo. Tá? De tal forma que quando você multiplica o ômega vezes t, você vai dizer, né, quantos radianos trigonométricos equivalentes o sinal fez até aquele instante de tempo t segundos. Tá? Isso é importante porque o cosseno é uma função definida na trigonometria e para utilizá-lo, o argumento de entrada, né, o que vai aqui em parênteses, tem que ser um valor em radianos. Então, se a gente quer descrever um fenômeno no tempo, a gente tem que, usando uma cossenoide, a gente tem que informar para a função quantos radianos trigonométricos equivalentes se sucederam até aquele instante de tempo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse instante de tempo, ó, o sinal completou um ciclo. Ele sai de um ponto e volta ao mesmo ponto. E aí ele se repete. E ele volta ao mesmo ponto e se repete. Então, esse instante de tempo aqui corresponde, por exemplo, a 20 milissegundos. Quer dizer que o sinal faz 2 π radianos, que é um ciclo trigonométrico completo, em 20 milissegundos. Né? Logo, a frequência dele são 2 π radianos em 20 milissegundos. Tá? Que é a frequência, então, que define o sinal. E o último parâmetro que o define é o defasamento angular. O defasamento angular mede o atraso ou adiantamento da cossenoide, né? Sobre que parâmetro, né? Que é atraso ou defasamento. Se você tiver um sinal cossenoidal sem defasamento angular, digamos que o VA aqui seja um V máximo cosseno de ômega t. Tá? Então o defasamento angular dele é zero. Né? Então no instante zero, o argumento da cossenoide é zero, cosseno de zero vai ser 1. 1 vezes V máximo vai dar V máximo. Então no instante zero, o sinal estaria passando pelo seu valor de pico. E aí, né, depois ele continua variando conforme a sua frequência e a sua amplitude. Se você tiver um defasamento angular, tá, digamos aqui que o sinal agora seja esse, ó, um V máximo cosseno de ômega t menos 30 graus. Tá? Significa que para essa cossenoide passar no seu valor máximo, o valor do cosseno tem que ser 1. Para que esse cosseno seja 1, que é o máximo valor possível para uma cossenoide, o seu argumento tem que ser 0. Para o seu argumento ser 0, ômega t tem que ser 30 graus. Então quer dizer que o tempo teria que ser igual a 30 graus sobre ômega, né? Com ômega definido em graus trigonométricos por segundo. Tá? Então significa o quê? Que a cossenoide vai passar no máximo, no valor máximo, num instante diferente de zero. Tá? O correspondente a 30 graus trigonométricos. Então se 90 está aqui, 30 graus está aqui mais ou menos. Ó. Então ela ter esse comportamento aqui, ó.
tá? Com o defasamento angular que a gente mostrou. Então, o defasamento angular promove esse atraso, né? Ou seja, tudo que aconteceu em um sinal acontece no outro depois. O sinal sem defasamento, né, passa no pico nos 0 segundos, o sinal com o defasamento negativo passa no pico aqui, o sinal sem defasamento passa no 0 aqui, o sinal defasado passa no 0 depois, tá? Então o defasamento promove esse atraso ou adiantamento do sinal. Se em vez de ter menos 30 aqui, a gente tivesse mais 30 graus de defasamento angular, o nosso sinal teria essa característica aqui, ó. Ok? Então ele passaria no pico antes do instante zero. Quer dizer que ele está adiantado. Tudo que acontece com ele vai acontecer com o sinal sem adiantamento depois. Tá? Então esse é o defasamento angular. E uma cossenoide, ela é totalmente definida por esses três parâmetros. Quer dizer o quê? Se você conhece os três, você consegue definir o valor da cossenoide em qualquer instante de tempo do seu interesse, tá? Então, ou seja, toda a informação que você precisa guardar, reter para definir uma cossenoide, para conhecer uma cossenoide, ela está embutida nesses três parâmetros: amplitude, frequência e defasamento angular. E o que acontece? Na alimentação da concessionária, o sinal de tensão disponibilizado por ela tem amplitude, frequência e defasamento angulares constantes. Você não consegue mudar isso, a concessionária só disponibiliza dessa maneira, né? E quando você alimenta uma máquina de indução, né, se você alimentasse ela direto na rede, você teria a operação da máquina segundo os pontos dessa curva. Tá? Ela não consegue operar fora dos pontos da curva. Só que algumas aplicações nos exigem que a gente tenha operação em outros pontos. Tá? Digamos, por exemplo, que a gente tivesse aqui operando nesse ponto, ou seja, com essa velocidade e com esse nível de torque, tá? Em um metrô, um motor que estivesse tracionando uma composição de um metrô. Vai chegar um ponto, quando nós estivermos próximos a uma estação, que nós vamos ter que frenar, né? E aí, nos primeiros instantes, onde se inicia a frenagem, a velocidade angular não vai variar muito bruscamente, porque ela está associada à energia cinética de uma grande massa e ela não tem dinâmica rápida. Então, nos primeiros instantes da frenagem, a gente precisaria, né, mantendo a mesma velocidade, nós precisaríamos operar com torque negativo, ou a máquina deveria operar sob uma curva com essa característica, né? Torque negativo iria promover a nossa frenagem. Só que se a máquina estiver alimentada diretamente na rede, a gente não consegue fazer ela operar em outra curva que não seja essa aqui, ó. E nessa curva que eu marquei, na velocidade de cruzeiro, né, quando a gente começa a frenagem, a máquina só opera com esse torque. Ela não desenvolve torque negativo, não consegue desenvolver esse nível de torque aqui, tá? Então é um cenário, né, onde a gente precisa de alguém que altere a forma de alimentação da máquina para que ela possa operar segundo uma outra curva. Tá? Como também tem aplicações, né, onde você precisa operar com um dado nível de torque
em uma ampla faixa de velocidades. Então você precisaria operar nesse ponto, ou nesse, ou nesse aqui. E o que nós observamos? Se nós alimentarmos a máquina com tensão da rede, que é uma tensão de parâmetros fixos, amplitude, frequência e defasamento angular fixos, a máquina só opera sob os pontos contidos nessa curva, e os pontos contidos nessa curva nos mostram o seguinte, que nessa velocidade de operação ela só consegue operar nesse nível de torque aqui, ó, e nessa outra velocidade de operação ela só consegue operar nesse nível de torque, e nessa outra velocidade ela só consegue operar nesse nível de torque. Ela não opera em outros pontos, e potencialmente a gente esteja com essa máquina promovendo o içamento de uma carga, né? E para içar uma carga, o que vai acontecer? O torque de carga do içamento é constante. O torque de carga vai ser, digamos que aqui está o dromo, né? E aqui a gente está com o eixo da máquina, e a gente tem o raio do dromo, e aqui a gente tem a carga içada. Então o torque da carga aqui, ó, vai ser a força-peso, que é a massa vezes a gravidade, vezes o raio do dromo. Tá? E durante esse içamento, por vezes, a gente vai querer, né, içar, né, o conjunto com uma velocidade de translação mais alta, né, e na hora que a gente estiver chegando próximo ao topo do içamento, a gente vai querer ir mais devagarzinho. Então, a gente vai, ou seja, com o mesmo nível de torque eletromagnético, né, e aí para não ter aceleração, o torque eletromagnético vai ter que igualar o torque de carga. Como o torque de carga não depende da velocidade mecânica, né, o torque eletromagnético demandado vai ser constante, vai ser igual ao nível de torque de carga. Tá bom? E aí, com esse torque de carga constante, a gente precisa operar em várias velocidades, tá? Para poder ir controlando a manobra, né? Às vezes você quer subir mais rápido, na hora que vai chegando no topo você vai reduzindo, e depois você quer deslocar isso para poder descer em um anteparo qualquer, por exemplo, dentro de um navio, né? Para botar um container no navio, e você então vai precisar que a máquina opere em uma ampla faixa de velocidades com o mesmo nível de torque eletromagnético. E se ela for alimentada diretamente com a rede, ela não consegue fazer isso, ela só vai operar nessa curva aqui, como nós explicamos, né? E nessa curva, nessa ampla faixa de velocidade de operação, você tem uma ampla faixa de níveis de torque. Então a gente não conseguiria atender ao cliente nesse contexto. E aí, de novo, a gente precisa de algum sistema que altere dinamicamente a alimentação do motor para que ele possa operar em qualquer um dos pontos que a gente quiser. Ou seja, ele pudesse operar numa curva que contenha esse primeiro ponto, ou uma outra curva de torque que contenha esse segundo ponto, ou uma outra curva de torque que contenha esse terceiro ponto, e assim por diante. Tá? E aí, então, que se justifica o uso do inversor de frequência. Né? Então, o inversor de frequência ele vai receber energia da rede com sinais de tensão e corrente, contendo parâmetros
são sinais alternados com a tensão contendo parâmetros fixos, e ele vai impor, né, tensão aqui nas bobinas da máquina. Por exemplo, aqui a fase A do estator da máquina, aqui tem a tensão da fase A do estator que o inversor vai impor, né? E ele vai impor essa tensão variando dinamicamente a amplitude, a frequência e o defasamento angular. Pode variar a onda 180 graus, por exemplo, e continuar alimentando ela. Tá? Então o inversor vai nos ajudar com a disponibilidade, com o suprimento de tensão, cujos parâmetros, tensão cossenoidal, cujos parâmetros podem variar dinamicamente. Essa é a ajuda que o inversor vai nos dar. Bom, entendida a ajuda, eu gostaria de te ensinar como comprar um inversor comercial. Tá? Por vezes você vai ser abordado por algum cliente te pedindo: "Seu Matheus, escolhe dentre vários possíveis inversores disponíveis no mercado, qual é o inversor que melhor se ajusta à minha aplicação." E essa escolha, ela não é fácil. A gente não tem como fazê-la sem considerar uma série de questões envolvendo a operação do inversor. Tá? Bom, e eu queria então apresentar essas questões que envolvem a operação na verdade, não é nem do inversor, é do inversor e do sistema mecatrônico, né? Então a gente vai apresentar essas questões como sendo os critérios de seleção ou os critérios de especificação do inversor de frequência. Bom, o primeiro critério, Matheus, que a gente vai olhar é a capacidade corrente. A corrente nominal do inversor. Bom, a corrente nominal inclusive o parâmetro mais importante a ser calculado quando você vai selecionar o inversor de frequência para uma aplicação. Tá? Por quê? Quando a gente olha o circuito do inversor de frequência, a gente vai observar, né, na topologia tem mais de um possível circuito, mas a topologia mais vendida mundialmente é essa aqui que eu vou desenhar. Então, quando você vai comprar um inversor, muito provavelmente tá, o inversor oferecido por diversos fabricantes, ele vai ter essa topologia aqui, ó.
Então, existe uma ponte retificadora a diodos trifásica na interface do inversor com a rede. Tá, então aqui ele se conecta com as três fases da rede. Aqui a gente vai ter um capacitor, né, um sistema capacitivo como filtro, né, operando como filtro na saída do retificador. Então aqui a gente vai ter tensão contínua, vou chamar aqui de E-volts ou ECC, tensão do barramento CC. E na saída do conversor a gente vai ter três braços e cada braço composto pela associação série de um IGBT, que é um transistor de potência, com um diodo em antiparalelo. Então esse primeiro braço aqui é o braço que alimenta a fase A do motor. Depois nós vamos desenhar o motor aqui também. Tem um segundo braço aqui, que é uma réplica do primeiro. Então é uma associação série de duas chaves de potência. Uma primeira chave é implementada com esse conjunto, um IGBT em antiparalelo com um diodo. E por último, um terceiro braço dedicado aqui à fase C, que é uma réplica dos dois primeiros. E nós vamos alimentar as três fases da máquina, né, com conexões feitas no meio desses três braços da ponte inversora. Alimentação da fase C, da fase B e da fase A aqui do motor. E aqui nós vamos então ter o próprio motor elétrico. Bobina da fase B, bobina da fase A e a bobina da fase C. Tá? Bom, a gente vai representar aqui a carcaça do motor e aqui o eixo mecânico, onde a gente vai ter
os nossos sinais de torque eletromagnético, velocidade angular e o torque da carga do cliente, né? Bom, nesse contexto aqui, Matheus, quando você compra um inversor, né, você procura um fabricante querendo comprar um inversor, ele vai te vender o equipamento que vai daqui, ele vai ter essas 3 interfaces para a rede, até aqui, ó, as 3 interfaces para o motor, ok? A rigor, na comunidade de eletrônica de potência, o inversor é constituído somente por essa parte aqui do equipamento que eu desenhei, tá? Chamar de ponte inversora, porque é aqui que você vai converter tensão contínua em tensão alternada. Você vai receber tensão contínua aqui da saída do retificador com filtro, e essa tensão contínua vai ser convertida em tensão alternada nesses pontos aqui de saída para a alimentação do motor, ok? Então esse é o nome formal que a comunidade eletrônica de potência usa para discriminar o inversor. Só que comercialmente, se você for, né, num revendedor WEG, Siemens, Yaskawa, ABB, GE, e pedir um inversor de frequência, eles vão te entregar tudo: a ponte retificadora, que é essa estrutura aqui que fica na interface com a rede, mais o barramento CC, mais a ponte inversora. Então comercialmente vem tudo, todo o equipamento necessário para se colocar na interface entre a rede e a máquina elétrica, tá? Bom, esse dispositivo, esse equipamento, ele vai operar mediante comandos que vão ser aplicados aos transistores de potência. Então aqui a gente vai aplicar na base desse transistor de potência um comando que a gente chama de SA, e no transistor do mesmo ramo o comando SA barra. Eles são complementares, né, no sentido da lógica booleana, ou seja, se um deles for 1, o outro tem que ser 0, e vice-versa. Se o outro é 1, o primeiro tem que ser 0, tá? Porque você não pode comandar em os dois simultaneamente, senão você fecha um curto no barramento CC, né? Esses transistores de potência operam como chaves que se ligam mediante o comando 1. Então, se tiver um comando 1 simultaneamente nas duas, você vai ter um curto-circuito aqui, as duas chaves ligando, e um curto-circuito estabelecido no barramento CC. Então o comando entre elas é sempre complementar para poder evitar um curto, né? O mesmo acontece aqui no braço da chave da fase B, e o mesmo acontece aqui no braço da fase C. Tá? Bom, essas chaves eletrônicas de potência, enquanto conduzem corrente, elas têm aquecimento, né? As chaves elas não operam como chaves perfeitas, então a gente sempre vai observar aqui uma tensão entre o coletor e o emissor do transistor. É baixinha, mas não é nula. E essa tensão vai existir enquanto ele opera em modo chave, e vai circular por ele a corrente elétrica que vai para aquela bobina da máquina. Por exemplo, aqui a corrente na fase C, que vai para a fase C do estator. Ela vai sair aqui do barramento, passar na chave de potência e circular pela bobina da fase C da máquina.
Então, o que vai acontecer? Existirá potência térmica desenvolvida na chave enquanto ela está ligada. Vai ser o produto da tensão entre o coletor e o emissor do transistor vezes a corrente que circula por ele, né? E quem escolhe essa corrente é a carga, né? Uma vez que a gente disponibilize tensões de alimentação aqui compatíveis com as especificações do motor, né, o que vai acontecer? A corrente que circula em cada uma das fases vai ser, na verdade, escolhida pelo motor, e como a gente viu até no módulo do modelo térmico simplificado, né, e até retomamos esse assunto no módulo de manutenção, quando a gente viu os desarmes por sobrecarga, na verdade quem vai estar escolhendo a corrente vai ser a própria carga do cliente. Subiu a carga do cliente, a máquina vai promover a rejeição de carga, ou seja, ela vai subir o torque eletromagnético também, e o torque eletromagnético no mundo mecânico tem muita afinidade com a corrente no mundo elétrico. Então nós vamos ter a elevação da corrente também. Bom, então a potência térmica, né, ela vai ser desenvolvida na chave, ela vai ter grande afinidade com a própria corrente demandada pela carga, tá? Como nós temos uma ampla gama de possíveis torques de carga, nós teremos também uma ampla gama de possíveis correntes de alimentação. E as chaves escolhidas para o inversor vão ter que acompanhar, né, ou vão ter que ser capazes de suportar essa ampla gama de correntes, né? Aliás, até retifico esse último comentário, né? A chave escolhida para o inversor, ela não vai ter que suportar uma ampla gama, ela vai ter que suportar a corrente nominal para o qual aquele inversor foi pensado, tá? Então, se a gente está alimentando um motor numa determinada potência que demanda um determinado torque, vai ter uma chave semicondutora que é apta a conduzir corrente, a corrente demandada por essa máquina, tá? Vai ter uma coleção de chaves, né? Nós não vamos comprar as chaves superdimensionadas para não jogar dinheiro fora, e não vamos comprar as chaves subdimensionadas para garantir que o inversor não queime, né? Então, se a gente, por exemplo, aqui estiver tracionando uma máquina que demanda uma corrente nominal de 300 amperes eficazes, e a gente instala uma chave semicondutora de potência que só suporta 200, o que vai acontecer? Ela vai queimar. Porque a potência térmica, que é proporcional à corrente da carga do cliente, vai ser excessivamente alta para a chave em questão, porque aquela chave só suporta 200 amperes e nós colocamos 300. Nós fizemos circular por ela 300. Tá? Então, os fabricantes oferecem inversores com diferentes níveis de corrente nominal, tá? E a informação contida nesse parâmetro, a corrente nominal, é a corrente eficaz que pode circular pelas chaves do conversor sem que exista queima prematura, tá?
Bom, e complementando, tá, para a gente ter um conhecimento amplo aqui do equipamento, ou mais amplo que a gente conseguir na aula, a potência térmica que ele produz, né, ela não depende somente aqui da potência desenvolvida durante a condução. Tá? Essas chaves elas operam ora conduzindo e ora sem conduzir, igual a gente explicou aqui, ó. Se uma chave está em 1, a outra do mesmo braço tem que estar com o seu comando em 0. Se ela estiver em 0, ela não conduz. Tá? E aí vai existir, né, dinamicamente no tempo uma alternância nos comandos. Ora essa conduz e a de baixo não conduz. Depois a de baixo conduz e a de cima não conduz, né? Isso é feito para quê? Para que a gente possa criar uma tensão alternada aqui, ó. Quando essa chave conduz, nós vamos pegar o potencial positivo do barramento CC e colocar aqui na saída. Quando a chave de baixo conduz, nós vamos pegar o potencial negativo do barramento CC e colocar ele aqui na saída, tá? De tal forma, né, que se a gente fosse oscilografar a tensão VAO entre esses dois pontos que eu marquei, nós veríamos um sinal assim, ó. Enquanto o SA está comandado em 1, o potencial positivo do barramento CC vem para a saída, tá? Porque a queda de tensão na chave é muito baixinha, tá? Então a gente vai ter metade da tensão do barramento, considerando aqui que ele está equilibrado, né? Metade da tensão do barramento aqui e a outra metade aqui, ó. Tá? Então, com a chave de cima conduzindo, nós vamos ter uma tensão de SC sobre 2. Quando a chave de baixo conduz, nós vamos pegar esse potencial aqui e colocar na saída, né? E esse potencial vale sobre 2, então nós vamos, o SC sobre 2, né? Metade da tensão do barramento. Então nós vamos pegar do ponto O, vai cair menos SC sobre 2 e essa tensão vai vir aqui no ponto de saída. Então essa vai ser a outra possível tensão que nós vamos ter ali, tá? E aí o tempo que cada um desses níveis vai ser aplicado é algo variável, ou seja, a gente pode modular o sinal de acordo com a tensão instantânea que a gente queira sintetizar na saída, tá? Então é desse jeito que ele opera. E nesses intervalos de tempo aqui, quando ocorre a comutação das chaves, tá? Uma chave estava conduzindo e ela passa a não conduzir, né? Produzida energia térmica no semicondutor de potência, tá? Então existe uma energia térmica para ligamento e uma energia térmica para desligamento, tá? E aí se a gente pegar aqui o número de vezes que ela liga por segundo mais o número de vezes, sei lá, um N2 que ela desliga por segundo, geralmente o número de vezes que liga vai ser o mesmo número que desliga, tá? Nós vamos ter a energia média para desligamento em um ciclo, em um segundo, tá? A energia em um segundo é a potência média consumida ali para ligar o dispositivo. Da mesma forma aqui, ó, tá?
a energia média para desligar o dispositivo em 1 segundo. Tá? Aqui está o número de vezes que se liga e desliga, o número de chaveamentos por segundo. Tá? E essas energias, Matheus, demandadas para se ligar uma chave dessa, ou a energia demandada para desligar, elas também são proporcionais à corrente que circula pelas chaves, que é a mesma corrente demandada pelo motor. Tá? Então, todos os componentes aqui da potência térmica, né, desenvolvida por cada uma das chaves, eles são proporcionais à corrente. A potência térmica da chave é proporcional à corrente de estator. Tá? Então, para que nós possamos especificar bem o inversor, nós precisamos descrever o perfil da corrente eficaz nas fases, né? E aí como que a gente vai fazer isso? Então a gente vai levantar alguns dados para poder fazer o cálculo. Então inicialmente a gente vai caracterizar o perfil do torque eletromagnético no tempo, para daí com o torque a gente chegar na corrente. Tá? O torque eletromagnético ele vai ser caracterizado, né, tal como preconizado pela segunda lei de Newton, onde, né, o momento de inércia, aqui é o J, é uma informação do conjunto mecânico, a aceleração angular é uma informação do processo, o cliente fala, né, o quão rápido ele quer acelerar o conjunto, e o torque de carga também é uma informação do processo do cliente. Ele vai nos informar qual é a carga que ele deseja tracionar aqui no eixo. Okay? E aí a gente poderia ter um processo com esse perfil de torque eletromagnético aqui. Ó. Por exemplo, na partida, né, quando a velocidade da máquina está variando, você vai ter que suprir torque eletromagnético para acelerar o conjunto rotativo, e se já tiver carga no eixo, por exemplo, em um içamento, você também vai ter que suprir torque para alimentar a carga. Aí, acabado o regime de partida, ou seja, quando a máquina chega na velocidade final dela, tá? Digamos que a velocidade da máquina é isso aqui, ó. Partiu, chegou no valor final, agora está em regime, e depois ele vai frenar. Então esse seja o perfil da velocidade mecânica. Então enquanto ele está partindo, a gente tem aquele torque elevado eletromagnético sendo dado pelo torque de aceleração mais a carga. Quando a gente chega na velocidade final, tá? Você não acelera mais, né? A velocidade está constante, então seu torque eletromagnético só tem que ser suficiente para poder vencer a carga. Tá? Então vou marcar aqui um nível de torque de carga, esse aqui, ó. Vou marcar numa cor diferente para destacar. É esse nível de torque de carga aqui, ó.
E aí depois, né, quando o conjunto estiver frenando, você pode ter, por exemplo, um torque eletromagnético aqui, ó, porque aí você já tem uma aceleração negativa, né, somada com torque de carga, pode dar um nível de torque eletromagnético menorzinho. Aí vamos dizer que depois que o conjunto frena e você não precisa mais sintetizar torque, por exemplo, porque a carga foi desacoplada do eixo por um freio, por exemplo, que rejeita a carga, ou você tem uma embreagem que desconecta a carga do eixo, tá? Alguma coisa nesse sentido. É um possível perfil de torque eletromagnético, que é essa onda vermelha aqui, né? E a gente sabe dos modelos de máquinas elétricas que o torque eletromagnético tem muita afinidade com a corrente. Então, a gente teria uma corrente de estator elevada quando o torque eletromagnético também fosse mais elevado, né? E essa corrente circula nas 3 fases, tá? A gente usou aqui a fase C só porque o desenho estava carregado ali para dentro, mas é uma alimentação balanceada, igual a gente viu, ou equilibrada, igual a gente viu naquele módulo de manutenção. Então, são correntes de mesma amplitude, mesma frequência e com 120 graus de defasamento entre si, circulando nas 3 fases, tá? Então, o torque eletromagnético é proporcional a qualquer uma das 3. Então, nós teríamos aqui com o torque eletromagnético mais alto, uma corrente mais alta circulando no estator da máquina, com torque eletromagnético de regime, né, um nível de corrente mais baixa, e com o torque eletromagnético mais baixo, a corrente também mais baixa. Torque nulo, você pode até desenergizar a máquina, né, que não tem problema. Então a gente tem esse módulo aqui, ou essa corrente de estator eficaz em qualquer uma das fases A, B ou C, tá? E aqui, Matheus, um detalhe, tá? A gente sabe que a corrente é alternada, ok? Então, instantaneamente, né, tem vários ciclos de corrente alternada fluindo ali do inversor para a máquina. Tá? Só que eu estou, como eu comentei no início da aula, né, uma cossenoide é totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Então eu estou retendo a única informação que interessa para correlacionar com o torque, que é a amplitude da corrente. Aqui no caso é um sinal de tensão, mas para o sinal de corrente vale a mesma coisa, né? Amplitude, frequência e defasamento angular são os 3 parâmetros que definem a corrente. Então, eu retive aqui, ó, a informação da amplitude delas no valor eficaz, né? O valor eficaz ele é igual ao valor da amplitude, vou chamar a amplitude aqui de máxima, sobre raiz de 2. Ok? Então, tendo torque elevado, nós vamos ter também corrente de amplitude elevada e, consequentemente, corrente eficaz, que é essa que eu desenhei em azul, de valor elevado. Ok? Bom, e por que eu desenhei a corrente eficaz? Porque a gente está entendendo os mecanismos térmicos aqui nas chaves que implementam o inversor de frequência. E nós explicamos, né, ou antes disso, né, existe um conhecimento já dos cursos de circuitos e eletrônica de que o valor eficaz é o valor de corrente que, circulando continuamente em um elemento, provoca o mesmo aquecimento que o valor instantâneo de uma corrente alternada, ou que o valor instantâneo de uma corrente alternada provocaria.
tá? Então aqui eu estou desenhando em cada intervalo de tempo em azul uma corrente que continuamente circulando nas chaves do inversor provocaria o mesmo aquecimento que a corrente alternada que circula nelas produz, tá? E eu vou chamar esse primeiro valor aqui de corrente eficaz de I1, e o segundo de I2, e o terceiro de I3, tá? E a gente vai caracterizar esse primeiro instante de tempo como T1, o segundo como T2 e o terceiro como T3. Ok? Bom, a nossa meta, então, Matheus, seria encontrar, igual a gente fez com a especificação de motores, né? A gente buscou um torque que continuamente, um motor que conseguisse, a gente buscou um nível de torque chamado torque nominal que levasse a um efeito de aquecimento igual ao aquecimento produzido pelo torque pulsante presente no eixo da máquina. Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Para se encontrar a corrente nominal do inversor, a gente vai buscar aqui um nível de corrente que continuamente circulando pelo inversor leve ao mesmo aquecimento que essa corrente pulsante produz, tá? Então essa corrente vai ser a corrente nominal do inversor que a gente vai comprar, ok? Uma coisa relevante também nessa especificação, né, para se achar essa corrente nominal, é caracterizar o ciclo de operação da máquina, né? Porque às vezes ela vai ficar desligada por um tempo muito longo, então ela tem muito tempo para resfriar, e aí isso vai acabar caindo o valor da corrente nominal do inversor. Ou às vezes o tempo dela para desligada é curto, tá? Isso vai acabar subindo o nível da corrente nominal, ela tem menos tempo para resfriar. Então a gente vai caracterizar aqui um período. O período é o tempo de um ciclo. Vou chamar aqui de T0, é o tempo de um ciclo. E após um período, o ciclo se repete. Então ele vai primeiro operar com a corrente I1, depois com a I2, depois com a corrente I3. Desliga, e aí ele começa a operação aqui no segundo período, e aí tudo se repete, tá? Bom, então, para que a gente encontre, né, um inversor que seja capaz de suportar as correntes dessa aplicação sem queimar as suas chaves de potência, nós vamos ter que caracterizar a energia térmica que vai ser desenvolvida pela chave. Tá? Então a potência térmica ela é proporcional ao quadrado das correntes, né? Então a potência térmica seria dada por uma constante que é associada aos parâmetros construtivos da chave em questão, né? A resistência de condução dela em regime direto, parâmetros da mecânica quântica que influenciam na construção da chave, nível de dopagem, presença de níveis intermediários na banda proibida de energia,
tá? Parâmetros geométricos da chave. Então, todos esses elementos estão incorporados nessa constante K aqui. E a potência térmica produzida, por exemplo, no primeiro intervalo onde circula a corrente I1, que é essa aqui, ó, seria dada por K vezes I1 ao quadrado. E a energia térmica desenvolvida na chave seria a potência vezes o tempo. Né? Então, essa corrente ela dentro de um ciclo, ela tem uma duração de T1 segundos. Nós teríamos também, né, energia térmica produzida de T1 até T2 segundos, né, no intervalo pelo qual circula a corrente I2. Né? Então a gente teria uma potência térmica que seria dada por K vezes I2 ao quadrado, vezes o tempo que dura essa corrente, T2 menos T1 segundos. E por último, né, a gente tem aqui uma energia térmica associada à circulação da corrente I3, e essa corrente ela circula, né, nas chaves do instante T2 até o instante T3. Então a potência térmica seria proporcional ao quadrado dessa corrente, e a energia seria a potência vezes o tempo, ou seja, multiplicar por esse intervalo de tempo aqui. Então essa expressão que eu mostrei aqui, ela nos dá um espelho da energia térmica que seria desenvolvida nas chaves semicondutoras do inversor devido à circulação das correntes por elas. E a gente gostaria de encontrar um nível de corrente que, continuamente aplicada, continuamente circulando pelas chaves, gerasse a mesma energia térmica nas chaves que essa corrente pulsante em azul gera. Então eu vou igualar a energia térmica aqui que a corrente de amplitude pulsante gera com a energia térmica que seria produzida por uma corrente que circulasse continuamente sobre as chaves de potência. Né? E aí dessa expressão nós conseguiremos achar a corrente nominal que um inversor tem que ter para ser apto a alimentar essa aplicação. Ok? Então todos os parâmetros são conhecidos, menos esse aqui, ó, a corrente nominal que o inversor vai ter que ter. Nisso então, né, a gente vê que essa constante aqui, que caracteriza a potência térmica das chaves, é comum a todos os termos. E rearranjando a expressão, a gente poderia então dizer que a corrente nominal que o inversor tem que ter vai ser essa aqui, ó. Tá? Então essa é a expressão, essa é a forma pela qual a gente chega na corrente nominal de um inversor que é apto a alimentar uma máquina elétrica. Tá? Com essa metodologia que eu expliquei aqui.
É, uma ressalva, Matheus, sobre esse modelo é a seguinte: tem sistemas que demandam torques de aceleração muito brusco. Não são a maioria deles, mas alguns demandam, tá? Então, geralmente são sistemas que a gente tem aqui a aceleração angular muito brusca, tá? E aí, o torque na partida, né, que é o torque de carga, que é esse azul, mais o J d ômega dt, ele fica altíssimo, porque o próprio torque de aceleração está muito alto, tá? E aí a corrente de aceleração fica exagerada e muito maior do que a nominal, tá? A gente calculou a corrente nominal, né, que é essa corrente aqui em verde, ela tem o seu resultado modelado na linha abaixo, tá? E ela por vezes, né, pelo efeito que eu expliquei, por acelerações bruscas demais em algumas poucas aplicações, essa corrente nominal ela fica muito menor do que a corrente de partida, que é esse nível de corrente aqui, tá? E nesse cenário a gente expõe a chave a uma corrente de sobrecarga exagerada, tá? Porque é fato, o sistema pode até operar em sobrecarga aqui na partida, não tem problema, tá? A potência térmica é maior do que a nominal, porém num tempo curto a gente vai reduzir essa potência térmica, tá? Agora, essa potência é muito dependente da corrente, ela varia com o quadrado da corrente. Então, se a corrente na partida for alta demais, a gente pode, ou muito mais alta que a corrente nominal, a gente pode queimar a chave na partida. Então, a gente faz uma conferência após o cálculo da corrente nominal com a seguinte estrutura: se, né, a corrente de partida, no caso aqui a gente chamou de corrente I1, tá? For maior do que 150% ou 1,5 a corrente nominal, tá? Quer dizer que a corrente de partida está exagerada, ok? O que nós vamos recalcular a corrente nominal. Então a corrente nominal vai ser a própria corrente de partida dividido por 1,5, tá? Aí a gente garante que nenhuma das demandas de corrente do motor serão maiores do que 150% da corrente nominal. Agora, se isso não for verdade, né, se não, que é o segundo cenário, a corrente nominal vai ser igual a essa expressão que a gente apresentou aqui. Ok? Aí você só preserva o cálculo. Então, o primeiro cálculo produz esse valor e a gente só confere. A corrente de partida está muito maior do que ele, então nós vamos reajustar a corrente nominal pegando a corrente de partida dividido por 1,5. Não, caso contrário, ou seja, a corrente de partida não está exagerada, né? Então eu só preservo o cálculo que eu fiz aqui. Tá? Então esse é o critério para se chegar na corrente nominal do inversor. Ok? Bom, esse é o critério mais nobre de todos, tá? Se você não atender esse critério e, por exemplo, comprar um motor subdimensionado, ele vai queimar, desculpa, motor não, um inversor subdimensionado, ele vai queimar rapidamente, tá? E é o critério também que demanda mais trabalho, né? Você tem que ter um conhecimento, você vê, a explicação é densa, né? A gente usou uma série
conhecimentos que foram abordados em modelos antigos para poder chegar nesse nível de corrente nominal. Tá bom? O segundo critério é a tensão da rede de alimentação. Isso tem que ser falado no documento de compra. Pelo seguinte: vou usar aqui o desenho do inversor que a gente já tinha feito, né? Quando a gente instala o inversor numa rede de alimentação, né, a gente vai colocar na ponte retificadora aqui a tensão de linha observada entre as três fases. A tensão de linha é a tensão de fase para fase, por exemplo, de A para B, ou de B para C, ou de C para A, né? E durante a operação do inversor, né, sempre vai conduzir um diodo no grupo catodo comum, que é esse aqui, e o diodo que estiver conectado à tensão mais positiva da rede, por exemplo, digamos seja da fase A. E vai conduzir no grupo anodo comum um único diodo, e vai ser o diodo conectado à tensão mais negativa entre as tensões da rede. Digamos, por exemplo, seja a fase B. Então vai ser observada a condução nesse diodo que eu marquei aqui. Então essa vai ser a nossa forma de condução. Sempre um único diodo do grupo catodo comum e um único diodo do grupo anodo comum. Então vai aparecer na saída aqui da ponte retificadora a tensão de linha. Igual nesse cenário, ó, vai vir a tensão da fase A por esse diodo e por esse outro aqui a tensão da fase B. Então o que a gente tem aqui? VAB, né? E aí nós vamos ter aqui um sinal de tensão alternada, né, na linha, entre as linhas de alimentação. Ora você tem VAB, ora VAC, ora VBC, ora VBA, ora VCA, ora VCB. Tá? Sempre a maior tensão de linha vai aparecer aqui. E aí, o Matheus, na operação do inversor, né, essa tensão vai ser filtrada, né, o valor médio, inclusive, da tensão aqui do barramento vale 1,35 vezes o valor eficaz da tensão de linha. Tá? Então, por exemplo, se for uma linha de 440 volts, né, e sempre que a gente fala das tensões de uma linha de alimentação, é a tensão fase em valor eficaz. Então, a tensão no barramento CC ia ser igual a 1,35 vezes 440 volts. Tá? Bom, essa tensão do barramento CC, ela vai ter que ser bloqueada, ela vai aparecer nos terminais das chaves da ponte inversora que não estão conduzindo. Tá? Então, exemplo aqui, vou pegar a fase B, que o desenho está menos carregado. Se a gente comandou 1 aqui para o SB, logo o SB barra tem que ser 0, né? E aí nós vamos ter aqui o seguinte, ó, essa tensão VAB que apareceu aqui na entrada, né? Com esse, ela vai aparecer aqui nesse braço todo, e se a chave de cima conduz, né, a queda de tensão nela existe, mas é baixinha, ela está aqui propositalmente comprada para ser uma chave. Então o potencial aqui da fase A vai aparecer aqui, que vai aparecer aqui, ó. E o potencial da fase B está aqui embaixo. Então a chave que não conduz recebe em seus terminais a tensão da linha de alimentação aqui, ó, o VAB.
aqui, ó, igual foi a sequência da nossa análise. Nós começamos lá da linha até chegar na chave que não, até chegar a uma das chaves, né, do inversor. Ok? E aí, essa chave semicondutora, ela não pode entrar em condução enquanto ela recebe o comando 0. Tá? Essa funcionalidade é chamada de capacidade de bloqueio de tensão. Tá? E isso não é fácil de alcançar porque a chave geralmente é pequena e a gente expõe a essa chave uma tensão muito alta. E a tensão entre dois pontos, né, ou a diferença de potencial entre dois pontos, é dada pela integral de caminho do campo elétrico entre aqueles pontos. E o campo elétrico mede a força que você está fazendo sobre cada coulomb de carga entre os dois pontos. Tá? Então, se os dois pontos são próximos e você tem uma tensão alta entre eles, você tem uma força feita sobre as cargas elétricas no interior da chave muito elevada. Tá? E é exatamente o cenário que acontece. A chave é pequena, então a distância aqui entre os terminais dela é pequena, né? E você tem uma tensão alta e muita força, né, tentando tirar essas cargas, esses elétrons da zona de valência para a zona de condução. E se eles forem para a zona de condução, a chave entra em condução e nós teremos um curto-circuito. Tá? Porque a chave de cima já está conduzindo. Se a chave de baixo entrar em condução, nós vamos botar a tensão do barramento CC toda em duas chaves que tem impedância baixa. Então vai haver curto. Tá? Então a gente tem que falar para o fabricante qual que é o valor da tensão da linha para que ele nos ofereça um inversor com chaves que suportem o bloqueio daquela tensão de linha enquanto as mesmas não estão conduzindo. Tá? Então esse é o motivo pelo qual a gente tem aqui o segundo critério, que é a tensão da rede de alimentação. Aqui, né, a explicação ali é bem densa, mas a criação aqui da tabela de especificação para você mandar para o fabricante, ela é tranquila. Você vai só conferir na documentação do cliente qual que é a tensão da rede de alimentação dele. Tá? Tipicamente a gente tem 220 volts, tá? Todos esses valores eficazes, ou 380, muitos parques com 440 volts, tá? E assim por diante. Ok? Então é só falar no documento de compras qual é a tensão da rede de alimentação onde o inversor vai ser instalado. Tá? Um outro critério, Matheus, são o número de entradas analógicas. Aí a gente já não está tratando de uma informação de potência. Aí agora já é no mundo dos sinais. Tá? Porque o inversor, eu vou até recuperar o primeiro desenho da aula, ele é um equipamento que tem, né, um encapsulamento de potência, né, todo um ramal de potência, só que ele tem um microcontrolador embarcado nele. Tá? Inclusive, o microcontrolador dele roda aquele controlador por realimentação de estados que a gente estudou aqui na disciplina. E aí, por vezes, nós
vamos precisar informar para o controlador por realimentação de estados qual que é a velocidade de referência que nós queremos que o sistema opere. E esse comando vai vir de um mundo externo, tá? Ou também, igual a gente viu lá na aula de geradores de referência, a gente pode fornecer ou a velocidade de referência ou mesmo o torque de referência, né? Se a nossa aplicação for um veículo, por exemplo, e a gente queira passar o comando do motorista para o inversor. Tá? Então esse comando vem do mundo externo e tem que entrar no inversor. E aí uma forma de fazer isso é através de uma entrada analógica. Então o inversor ele coloca um borne, uma régua com bornes, né? Bornes são conectores. Pode ser a parafuso, por exemplo. Você chega com um fio externo, coloca ele dentro do borne e parafusa. E esse borne é avisado pelo inversor que ele tem a função de ser uma entrada analógica. Ele vem como AI, Analog Input. Tá? E os fabricantes de inversores, para um mesmo equipamento de potência, às vezes para um inversor com a mesma capacidade de corrente e tensão, eles oferecem réguas com um número diferente de entradas analógicas. Tá? E aí você tem que informar durante a compra quantas entradas analógicas você quer para que ele te ofereça o produto certo. Tá? Obviamente, quanto mais entradas, mais custo. Tá? Então esse é um outro parâmetro que você tem que apresentar no documento de compras, ou é um outro critério de especificação, número de entradas analógicas. Tá? Um outro parâmetro é o número de entradas digitais. As entradas digitais, elas também se apresentam em bornes. Nós vamos mostrar ali no inversor. Tá, elas também estão presentes em bornes e elas recebem sinais do tipo 0 ou 1, né? Então elas são usadas para comunicação com o mundo externo, onde a comunicação se processa sob a lógica booleana. Então, um sinal clássico, por exemplo, de uma entrada digital é o sinal de emergência, né? Vai, por vezes, existir um botão próximo ao operador e se tiver uma situação muito perigosa, ele bate o botão. É uma emergência, né? Então, essa informação do botão ligado ou desligado, né? Ela pode, ela configura um sinal, uma informação sobre a lógica booleana. Está ligado ou está desligado, né? Então ela pode ser apresentada numa entrada digital. Tá? Eu vou até desenhar um inversor aqui do lado de novo, o bloquinho dele, tá? Só para ilustrar isso. Tá? Então aqui está o ramal de potência do inversor, né? E aqui vem o ramal de sinais. E aí na régua de entradas digitais, né? Por vezes ele dá até o VCC da régua, para você não colocar nenhuma tensão mais alta do que aquelas que ele suporta. E aí você lança um fio que vai até um botão qualquer,
algum equipamento que funcione com 0 ou 1, né, que funcione como chave. E aí você volta com esse sinal aqui em um outro borne da régua, que vai ser uma entrada digital, né? Geralmente aparece assim, ó, DI, por exemplo, entrada digital 1, tá? E aí você pode ter um botão aqui, por exemplo, que configura emergência, pode ter uma outra entrada digital para sinalizar o sentido de giro que você quer para o motor. Gira para frente ou gira para trás. Então vem do mesmo VCC, que é a tensão de alimentação das entradas digitais, e volta aqui numa segunda entrada digital, tá? E aqui a gente pode estar falando do sentido de giro. Tem alguns cenários que o sistema opera com algumas velocidades fixas. Não é velocidades fixas, na verdade é um conjunto limitado de possíveis velocidades. Ou ele opera nessa velocidade, ou nessa, ou nessa, ou nessa aqui. Tá? E aí, por vezes, né, você monta uma combinação de entradas digitais para falar cada uma delas, né? Se fosse, por exemplo, com duas entradas digitais, as duas em 0 é essa velocidade, as duas na configuração 0,1 é essa outra velocidade, 1,0 é essa outra velocidade, 1,1 é essa outra aqui, tá? Então você tem como usar duas entradas digitais, aqui a DI3 e DI4, por exemplo, e internamente você informa ele que essas entradas digitais compõem um modo de referência de velocidade chamado jog. E aí ele recebe, né, de botoeiras externas esses comandos do operador, e pela combinação de botões ele sabe em qual velocidade ou qual velocidade ele tem que controlar o inversor, tá? Então essas são as funções típicas de entradas digitais, tá? É o outro critério, você tem que avisar para ele, porque às vezes, se não avisar, ele pode te mandar um inversor com um número inadequado de entradas digitais e você não conseguir então desempenhar a lógica que você quer, tá? E tem outras funções, né, para entrada digital, o liga e desliga, por exemplo, gira para, tá? É outra função também que pode ser embutida aqui, né, nas entradas digitais. O operador manda, ó, gira agora, para agora, né? O outro botãozinho, sentido de giro, frente, ou tira o dedo, ré, né? Emergência, tá? Então você tem todos esses todas essas informações podem ser codificadas em 0 ou 1, então elas são adequadamente tratadas por entradas digitais, tá? Então a gente tem que pegar da informação do cliente, como ele manda informação digital para o inversor, e comprar o inversor com o número correto de entradas digitais. Só uma errata aqui, escrevi ponte retificador, ponte retificador. Bom, Matheus, tem mais critérios, eu queria mostrar amanhã, eu queria dar sequência na aula de amanhã.
Queria então abrir a palavra a você, e, né, parando por aqui, mas saber se você entendeu, se você quer tirar alguma dúvida, eu estou disponível. Beleza. Você tem então alguma consideração ou tá de boa? Bacana, cara. Excelente, então. Eu fico feliz que você tenha gostado. Então tá, Matheus, eu agradeço a presença. Bacana, beleza. Te agradeço então a presença, queria te desejar uma boa noite e então amanhã a gente dá sequência nos critérios, amanhã e sexta, tudo bem? Valeu, obrigado aí, cara. Até mais então, tchau, tchau.